Dunk Travis Scott, que aqui no Brasil custa em média até 19 mil, tem como a gente fazer essa importação por quase metade do preço, aí, por cerca de 10 mil reais. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Esse vídeo que você está vendo aí é do Dunk Travis Scott, que eu fiz importação para um cliente. Né, esse vídeo foi assim que ele chegou aqui no Brasil, gravei ele, né, mandei para o cliente e tudo mais. Ele veio lá dos Estados Unidos e passou por um teste de validação antes de sair de lá, para a gente ter certeza que estava comprando algo legítimo, tá? Basicamente, o que a gente fez, né, foi comprar no site americano, mandar entregar em um endereço americano, qualquer um pode ter um endereço americano, vou explicar para vocês também. E a partir desse endereço americano, você pode mandar ele aqui para o Brasil, já para sua casa ou então diretamente para a casa do cliente, fica a seu critério, o que você prefere fazer, tá? Vamos lá para a gente ter uma noção de quanto que está saindo esse tênis e quanto que dá para lucrar ou então economizar. Basicamente no site da Dropper, é um site brasileiro nesse caso, que ela vai fazer o papel da StockX lá nos Estados Unidos. Eu vou explicar o que é StockX também daqui a pouco. Mas basicamente que eles vão vender esses tênis aí 14, 17, 11, 18, 19 mil, varia da numeração do tênis. A importação que a gente fez a importação por volta do mês 10 de 2022, né? Faz uns 2 meses que eu fiz essa importação, mas como algumas pessoas estavam perguntando a respeito de importação de tênis, eu decidi trazer, né, isso aqui para vocês terem uma noção de como que funciona. Calçava o número 40. Tá? Então esse daqui, que por acaso, né, tá sendo mais barato hoje em dia. Caso o dele foi o número 40, hoje está saindo aí por 11.500, mas na época, se a gente der uma olhadinha aqui, que foi mês 10, ele estava saindo um pouquinho mais caro. Ele estava saindo por uma média de 16 mil, tá? Então eu fui lá, fiz a cotação e vi que eu consegui importar esse tênis por uma média de 10.500 reais. 10.500 a 11 mil reais, é porque até mesmo, né, eu deixo uma margem ali por conta do dólar, que ele pode subir ou baixar de um dia para o outro, estava muito estável. No Brasil ele estava saindo por 16 mil, então eu fiz, né, a proposta de vender para ele por 13 mil, não falei quanto que eu estava pagando, mas enfim, por 13 mil para lucrar 2 mil reais nesse tênis e ele economizar 3 mil reais, o que foi vantajoso para os dois lados. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem fazer isso também. Então aqui na Dropper você vai ter uma base de quanto que está sendo vendido esses tênis. Vou pegar aqui o 42 e também depois eu mostro para vocês quanto está saindo 40 e a gente coloca na balança qual que compensa, qual não compensa e como que a gente vai utilizar a importação a nosso favor, né? Tem que fazer as contas antes de fazer a importação também, tá? Vamos agora para o site americano para a gente dar uma olhada. Que se chama StockX, vai funcionar da seguinte maneira: ele faz a meio campo entre quem quer vender e quem quer comprar. Então o vendedor ele anuncia lá, tá? Anuncia o preço e anuncia o produto, tá? O comprador pode entrar, vai ver o preço, tá, que ele está pedindo e você pode colocar, pode dar um lance, digamos assim, no produto, tá? Então eu falo assim, olha, aqui no caso ele está cobrando 1.663. Aí você fala, cara, 1.663 está caro, eu dou 1.500 nesse tênis. Você coloca ali o seu lance, né? E se o vendedor aceitar, tudo bem, faz o pagamento. Se não aceitar, o seu lance vai ficando ali e você não faz a compra, tá? Mas você vai vir e vai ver que tem diversos tamanhos, tá? Isso aqui, os tamanhos estão todos em numeração americana. Fácil demais você fazer isso. Você escreve aqui, né? Size, coloca men, que é para homem, tá? Senão pode ter uma diferença. E aí você coloca e vê aqui que o número 8 é 39 no Brasil, 9 é 40, 9,5 é 41. Hoje, o tamanho 9, que foi o tamanho que eu comprei para o cliente, que é o 40, está saindo aí $150 mais barato do que uma época atrás que eu comprei. Aqui, ó, numeração 8 é o 39. Tá? Então sai aqui $40 de diferença. Então isso a gente tem que ficar ligado. O custo para fazer importação do 40 para o 39 é o mesmo. O peso do tênis é basicamente, não muda nada. Você não vai mudar nada o custo de você fazer essa importação. Mas o valor que esse tênis tem aqui no Brasil muda muito. Então, por exemplo, aqui um 8, que é um 39, está saindo $40 mais caro. Que dá o quê? R$200? R$200 mais caro num tênis de 10 mil. Sabe? Você vê aqui, ó, que ele está sendo vendido por 7 mil reais mais caro do que o outro, tá? Então tem essa diferença.
Então também tem essa percepção de valor, por isso que você tem que fazer o cálculo antes de você fazer a importação. Vou fazer a simulação do 42, tá? Para a gente ficar numa média ali. 42, então vamos lá para a nossa tabelinha. Você pode escrever desse jeito aí que você vai cair na tabelinha aqui. 42 é o 10,5. Fechou? Então vamos lá para o 10,5. 10,5 tá aqui, ó. 100 reais, 100 dólares, perdão, quase 600 reais, né? Mais caro do que o 40. Então 42 para o 40, praticamente 600 reais de diferença. É o que você que está fazendo importação vai pagar mais caro. O cara que vai sair de um 40 para o 42 vai pagar 6 conto mais caro, 6 mil reais. Você vai pagar 600 reais de diferença. Porque, que nem eu falei, o custo da importação é quase o mesmo. Trouxe aqui para vocês agora para a época, né, para a compra que eu fiz, tá? Um tempo atrás. Então, aqui tá falando basicamente sobre o tênis. Ele tem duas caixas diferentes, tem modelos que tem a caixa especial que pode custar mais, tá? Então, vamos lá. O tênis saiu por 1.800 dólares, tá? O frete saiu por 14, quase 15. E a taxa de avaliação da StockX tem isso, tá? Saiu 108 dólares, varia também aí o percentual de tênis para tênis. Você comprou o tênis e agora, para onde que eu vou mandar? Vou mandar para o meu endereço americano. Qualquer um pode ter o endereço americano, basta você criar ele. Aí, é uma conta que você cria, simplesão. Tá aqui o WeGetYou, foi o que eu usei nessa época. Tem outros e eu indico sempre você utilizar um que não cobre o imposto americano. Dependendo do estado onde está localizado o seu endereço americano, ele vai, o imposto daquela região muda, tá? Então, o WeGetYou está em um estado onde não paga esse imposto, é 0%. Dependendo do local que você pode comprar, é de 7%, por exemplo, 7,5%. Se você joga 7,5% em cima de uma compra de quase 2 mil dólares, dá uma boa diferença, entende? Chegou lá, você pode avaliar o seu tênis. Eu pedi mais fotos, porque eu queria mandar para o cliente. 3 dólares, se eu não me engano, foi o que a gente pagou para eles mandarem 15 fotos aí pra gente. Então, tá aqui, como você pode ver, tem um selinho, tá? Da StockX, esse selo aí vem clipado aí no tênis da StockX, mostrando que passou pelo processo lá de avaliação deles. Aqui nesse caso, você pode ver esse número aqui, é o número da balança, mostrando que ele pesa 2,55 já com a caixa. A caixa vale muito nesses casos, né? Então a gente deixa a caixa aí intacta, não mexe na caixa do tênis. Então aqui também falando que isso aqui é importante porque o frete varia também um pouco de acordo com o peso, tá? Então 2,55, mais ou menos aí 1,5 kg que isso aqui tava pesando, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês quais foram os meus custos para a gente fazer essa importação, lucro e as duas formas que tem da gente fazer essa importação e baseando também no de hoje, né? Do de 42 aí que a gente está avaliando no tênis número 42, fechou? Primeira forma que você tem de fazer a importação é através de uma transportadora, que foi como eu fiz. Por que eu utilizei a transportadora? Eu tinha vários produtos para trazer, tá? Então eu coloquei eles todos numa caixa só e enviei pela transportadora, alguns iPhones 14, alguns fones de ouvido que lançou. Então, vou colocar aqui os custos. Então 1.800 foi o custo do tênis naquela época, 122 foi os custos da StockX, isso aqui junto com frete, tá? Então avaliação junto com frete. WeGetYou, paguei 3 dólares pelas fotos, envio. Sim, são dois envios nesse caso, nessa forma. Envio para a transportadora, então estou tirando da WeGetYou e mandando para a transportadora. Por que eu fiz isso? Por que eu não enviei direto para a transportadora? A transportadora não está em uma região que não paga imposto, tá? Então, para eu aproveitar e economizar esse dinheiro do imposto, mando para uma região onde não se paga imposto e de lá eu mando para outra, porque não é uma compra mais, é só um envio, entendeu? Então isso aí dá certo também. Então preferia pagar 40 dólares para fazer esse envio, no caso. Não foi 40 dólares, tá? Foi bem menos, porque eu coloquei várias coisas na caixa e deu 50 dólares. Mas eu coloquei 40 dólares só pra gente pesar, assim, colocar na mão, assim. Se você for enviar um produto só pelo WeGetYou, sai 40. Se você for enviar, sei lá, 5, 6 produtos, vai sair 45, 50, sabe? Muda muito pouco, porque a taxa de envio deles é quase 40 dólares. Da transportadora aqui pro Brasil, mais 40 dólar que você vai comprar direto. Não tem taxinha em cima desse dólar, porque dólar geralmente tem taxas em cima, varia um pouco de dólar turista para dólar comercial, enfim. Então aqui o dólar hoje, fazendo a compra hoje, 5,40,
tá? Então, a retirada, R$160 foi o que a gente pagou de retirada da transportadora. Então, chega aqui no Brasil, você tem que pagar a transportadora uma retirada R$160 em média. Total, quase 11 mil. Foi vendido por 13 mil e o lucro foi de R$2.000. Então, segunda forma que a gente teria é utilizando somente a redirecionadora, tá? A gente não precisa de uma transportadora. Então, você está só com aquele produto, quer enviar pela redirecionadora sem problema algum. Vamos lá. Nike, aqui, 1.800, tá? Eu estou baseando naquele mesmo antigo que eu fiz, mais a taxa, mais a WeGetYou, mais o envio. O envio, utilizando o WeGetYou, por exemplo, pode ser o que você pode fazer, tá? Esse aqui é o mais simples de fazer. Então, utilizando o WeGetYou, fazendo esse envio aqui, você vai gastar algo em torno de 45 a 50 dólares. Vou colocar 50 dólares, tá? Eu fiz as contas em cima de 50 para ter uma margenzinha ali, uma diferença. Aí, nesse caso aqui, teria taxação, tá? Que muita gente tem muito medo. Mas no caso de tênis, cara, dá pra gente não ser taxado tranquilamente, tá? Então, dá pra gente não ser taxado tranquilamente nesse caso aqui de tênis. A taxação talvez é melhor você ficar mais de olho, principalmente quando é algum produto eletrônico, algo do tipo. Mas quando a tênis, roupa, esse tipo de coisa, geralmente não é taxado. Mas vamos colocar que você vai tomar uma taxa. E se você tomar uma taxa, não vai passar aí de R$300 ou algo desse tipo, sabe? Então, tá aí uns R$300 de taxa. Então, o seu tênis, nesse caso aqui, tá? Se eu tivesse optado por essa segunda forma, né? Seria de 1.665, 10.665, perdão, a 10.865. Peraí, aqui. Então, seria essas duas formas. Você viu que as duas formas ainda ficou mais barato que a de cima. Mas, que nem eu falei, né? Esse envio não ficou cheio, tá? E o de cima, eu aproveitei esse envio para trazer várias coisas. Então, eu trouxe 2 iPhones 14 Pro Max, fone de ouvido, relógio, Apple Watch, enfim. De hoje, o de 42, tá? O tamanho 42 está saindo aí por 1.780 dólares. A taxa, eu coloquei a mesma taxa, tá? Pra gente ter uma base. A taxa que eu falo da StockX. 122 dólares, tá? 3 dólares da WeGetYou, caso você queira fotos. Se você não quiser, beleza, não precisa. Envio, 50 dólares. Na verdade é 45, mas eu sempre gosto de dar uma inflada, tanto aqui na taxa quanto no envio, para, tipo assim, as contas baterem mais certinho, sabe? Prefiro pecar pelo excesso. Então, taxação de 0 a 300. Tranquilamente dá para você fazer isso, tá? Total aí de 10.550 a 10.850. Então vamos colocar 10.850 para a gente ter uma base aí, tá? Então no Brasil está sendo 17.500 esse tênis e dá uma diferença aí de 6.650. Isso aqui é só uma base. Isso aqui também vai funcionar para muitos, mas muitos dos tênis que a gente tem aqui na StockX. Quanto à taxação, cara, você pode fazer esse envio direto dessa forma que eu tô te falando. Quanto à taxação de tênis, você pode ficar despreocupado. Quanto à declaração, você pode colocar que é um tênis, tá? Coloca tênis shoes tranquilamente, que não vai ter problema algum. Essa taxa vai ser super tranquila, eu te garanto isso. Agora, tem outros tênis que você sempre tem que fazer, tá? As contas para a gente saber se vai compensar realmente ou não. Aí varia de tênis para tênis, casos, né? Cada um tem seu caso. Tem tênis que talvez tenham mais aqui no Brasil e saiam mais baratos já aqui no Brasil, ou então que a diferença é muito pouca, 100, 200, 300 reais, talvez não compensa, a não ser que seja um tênis de R$1.000, tá? Se for um tênis de R$1.000, você economizar 300, 400 reais, eu acho que já compensa, tá? Mas isso aí varia um pouco, tá? De modelo para modelo. Mas basicamente assim, se você tiver uma dúvida, deixa nos comentários. Espero que tenha ajudado e passado uma visão para você um pouco diferente. Tem gente que mexe só com isso, tá? Tem gente que mexe só com venda de tênis, de roupa de marca e tudo mais. Nesse site tem tudo isso e tem outras coisas aí também.